Fala família, passando aqui pra avisar que tô com uma vaga pra trabalhar comigo num trampo bem simples e importante, só pra quem tem internet de 1 gigabit por segundo. Se tiver interesse, entra no meu servidor do Discord e me chama lá pra gente trocar uma ideia. A vida já é difícil o suficiente quando você está preso em um horário comercial, mas fica ainda pior quando o chefe para quem você trabalha não passa de um cachorro latino que não sabe nada além de gritar com seus funcionários. Conheça Jin Song, que de repente começou a notar essas janelas estranhas no sistema que sugerem um apocalipse zumbi iminente. Mas, com o estresse do trabalho, somado à tagarelice interminável do chefe, ele nem tem tempo para pensar direito nessas notificações sobrenaturais do sistema. A única coisa que mantém sua sanidade intacta é a gentileza que sua colega Seon A demonstra. Ele frequentemente pensa em pedir demissão, mas com a IA assumindo o controle dos trabalhos remotos e o desemprego disparando, ele não tem muitas opções a que recorrer. É aí que tudo começa a mudar para pior. Mesmo em pleno verão, a neve começa a cair por todo o mundo, um fenômeno sobrenatural que a ciência não consegue explicar. A situação só se torna real quando Jin Song encontra um colega de trabalho devorando o corpo de outro. É nesse momento que Jin Song percebe que está completamente ferrado. Seu colega zumbificado começou a persegui-lo, forçando-o a correr para salvar a própria vida. Ele avista uma cadeira próxima, agarra-a e se prepara para se defender. Mas, para minha surpresa, na cena seguinte, nosso garoto aparece como se estivesse do outro lado da parede. Isso é uma falha na Matrix? Me conte nos comentários. Mesmo assim, o encontro com um zumbi literal é traumatizante. Seus joelhos cedem e ele cai no chão. De repente, seu telefone toca. Uma mensagem foi transmitida. As pessoas estão sofrendo mutações devido a um vírus chamado raiva. Então todos são aconselhados a ficar em casa. É muita coisa para processar. Jin Song tem certeza absoluta de que um vírus com um nome estranho como a raiva não conseguiria transformar humanos em zumbis de verdade. Deve haver algo muito mais incompreensível acontecendo. Ele verifica as redes sociais, onde todo mundo fala sobre zumbis devastando bairros e neve caindo no meio do verão. É aí que tudo faz sentido em sua mente. Talvez aquelas janelas de sistemas sobrenaturais que ele tem visto estejam conectadas a esses eventos catastróficos. Ele tenta procurar informações sobre as janelas de status, mas nada útil aparece. As coisas só pioram quando seu telefone fica com uma tela estática e a conexão cai completamente. O desespero começa a tomar conta dele. Sua mente está entorpecida, seu corpo congelando devido à queda anormal da temperatura atmosférica. No momento, seu maior problema não são os zumbis carnívoros. É a atmosfera congelante a qual ele precisa sobreviver. Ele aposta na chegada dos socorristas em breve. Para aumentar suas chances, decide economizar a bateria do celular, que atualmente está em 83%. Cautelosamente, ele explora o prédio na esperança de evitar zumbis. Sua primeira prioridade é pegar algo quente para vestir e comida para sobreviver. Por sorte, ele encontra uma muda de roupa em uma gaveta, que veste imediatamente. O próximo item da lista é comida. Em pouco tempo, ele consegue uma bolsa, algumas roupas extras, água e comida para se reabastecer. Ele não sabe ao certo de quem era a bolsa, mas está grato por alguém tê-la deixado para trás. Agora, o próximo passo é encontrar uma arma adequada para se defender. Depois de procurar bastante, ele encontra alguns tacos de golfe de confiança, convenientemente esperando que ele os encontre. Com os suprimentos que tem, ele poderia durar cerca de 3 dias. Então a pergunta assustadora é: o resgate virá antes que ele morra de fome neste frio implacável? As ruas estão infestadas de zumbis e monstros, e com a nevasca furiosa, não será fácil para os helicópteros chegarem até ele. Se os socorristas não chegarem em uma semana, a única coisa que o espera é a ruína. Pior ainda, a temperatura está caindo mais rápido do que nunca. E então outra janela do sistema surge diante de seus olhos. Dentro da loja do sistema, ele vê uma lista de itens. Roupas de inverno estão entre eles. Ele quer desesperadamente adquiri-las, mas não tem moeda do sistema suficiente. De repente, passa o Zecon por perto. Ele sai rapidamente do seu canto aconchegante e silencioso e se prepara para lidar com o que quer que se aproxime. Com o taco de golfe nas mãos, ele corre para encontrar a ameaça antes que ela o encontre. Pouco antes de ele bater o taco de golfe, descobre-se que se trata apenas de seu colega de trabalho, Kim Joo-man. A apresentação ocorre sem problemas, já que eles já se conhecem. Jin Sung, por acaso, é até mesmo o mais velho do cara no trabalho. Eles se sentam e Kim Joo-man explica como foi parar ali. Durante o intervalo, ele ficou preso no refeitório. Ao ouvir sons grotescos lá fora, trancou a porta. Quando finalmente tentou escapar, abriu caminho com um trator, empurrando os zumbis e forçando a passagem até a escada de emergência. Mas esse não era o tipo de informação que Jin Sung esperava. Esse cara não só não tem informações relevantes, como também quer se apropriar dos suprimentos preciosos que nosso garoto conquistou com tanto esforço. Claro, Jin Sung se recusa, mentindo que não tem muita coisa. Mais tarde, quando nosso filho pega a garrafa de água para enchê-la, seu filho mais novo segura sua mão e sua atitude muda de amigável para desconfiada. Ele começa a suar, apesar do frio congelante. É como se ele tivesse descoberto as mentiras de Jin Sung e quisesse que ele confessasse. Felizmente nada acontece, pelo menos por enquanto. Mas Jin Sung não consegue se livrar do desconforto. Ele está se perguntando por que aquele cara estava
suando tanto, não sei vocês, mas eu já percebi que o desgraçado estava infectado e, de fato, aquele desgraçado tenta emboscar Jin Sung por trás depois de se transformar em zumbi. Mas meu amigo reage rápido, jogando sua garrafa d'água na cara do desgraçado e, em seguida, chutando-o com força suficiente para que ele se choque contra a parede próxima. É inacreditável que, momentos antes, esse cara estivesse falando como um humano normal. Então, como ele pôde se transformar em um monstro raivoso tão rápido? Mas, com a sobrevivência em jogo, Jin Sung não hesita. Ele balança o taco de golfe com força e o acerta bem na cabeça do zumbi. Ele continua, como faria com uma barata, certificando-se de que ela esteja completamente esmagada e morta. Esta é a primeira morte de Jin Sung desde o início do apocalipse, e isso o deixa suando, apesar do tempo congelante. Mas valeu a pena, pois seu sistema reage repentinamente à sua morte para recompensá-lo adequadamente. Ao obter sua primeira moeda, Jin Sung entoa o feitiço Window. Ao inspecionar os itens na loja, ele percebe que essas moedas podem ser usadas para comprá-los. O legal é que ele praticamente ganha uma moeda por matar um zumbi. Você pode estar pensando que é muito bom, mas o nosso garoto aqui está com medo da própria vida, pensando que teve que arriscar tudo só para matar um zumbi e ganhar uma mísera moeda em troca. Confuso em seus pensamentos, a atenção de Jin Sung de repente se volta para a marca de mordida visível no pulso do zumbi. Essa pista visual confirma seus pensamentos, fazendo-o perceber que o pior realmente aconteceu. Na cena seguinte, nosso garoto se esconde em um cobertor confortável, percebendo que mesmo pessoas que parecem bem não são mais confiáveis. Em meio ao inferno que ele tem que suportar, ele se alegra apenas porque um maço de cigarros o conforta. Acho que câncer de pulmão não importa muito quando zumbis estão atrás de você. Jin Sung é assombrado por um sentimento de incerteza e pensa que deveria procurar recursos, quando de repente, um rugido assustador o assusta. Dando uma olhada pela janela para verificar o que está acontecendo lá fora, nosso garoto avista um sobrevivente tentando escapar da horda. Infelizmente, os zumbis sanguinários o espancam em uma cena e o deixam em um estado comparável ao de quando minha ex-namorada me largou. Horrorizado, ele recua, percebendo que está em uma verdadeira enrascada. Um tempo se passa e Jin Sung fica praticamente preso lá dentro. Já é o terceiro dia, ele está ficando sem opções e sua bateria está em uma carga crítica de 3%. Como se não bastasse, o mano basicamente tem 4 barras de chocolate sobrando para salvar a vida. Graças às suas observações da janela, Jin Sung aprendeu uma coisa. Pessoas tentaram desesperadamente escapar dos zumbis, mas eles são caçados todas as vezes. Mesmo com todas essas probabilidades, nosso garoto entende que a única maneira de sobreviver sem morrer de fome é se começar a se movimentar. Apertando a mochila, Jin Sung começa a remover as barricadas, ciente de que ficar ali só vai se colocar em maior perigo. No momento, sua melhor chance de sobrevivência é procurar outros sobreviventes dentro do mesmo prédio, na esperança de que o poder da amizade e da cooperação o salve. Jin Sung define o 6º andar como seu alvo principal, questionando se Junmin realmente bloqueou a entrada, de acordo com suas palavras. De repente, nosso garoto ouve algo e imediatamente vai até a janela, só que quando olha para fora, não vê nada além do frio implacável. Está escuro lá fora, mas há um sinal de luzes acesas, o que sugere que outra pessoa deve ter usado o gerador para ligá-las. Isso confirma uma coisa: deve haver outro sobrevivente no prédio. Sabendo que as luzes vão se apagar a qualquer momento, Jin Sung desce correndo as escadas, ciente de que sua única chance de sobrevivência é encontrar a outra pessoa a tempo. Enquanto desce, Jin Sung teoriza sobre a localização do sobrevivente. Seu melhor palpite é que essa pessoa deve estar escondida no escritório da gerência ou na sala de segurança. O melhor, ambos ficam no mesmo primeiro andar, então a transição será fácil. Nos andares inferiores, o frio é ainda maior. No entanto, preferindo a precaução ao próprio conforto, nosso menino tira os sapatos para não fazer barulho. Chegando ao 6º andar, ele decide tomar a corajosa decisão de confirmar as palavras de Junmin. Dando uma espiada lá dentro, nosso garoto percebe que a entrada está bloqueada, o que significa que o sujeito não estava mentindo. A felicidade brilha em seu rosto, pois isso significa que pode haver mais sobreviventes no prédio, caso ele não tenha sido invadido por fora. Mas, por enquanto, Jin Sung decide deixar o 6º andar e se concentra em sua missão de descer para o 1º andar. Ao chegar lá, ele veio confirmar uma série de fatos. Primeiro, os zumbis não invadiram de fato os andares superiores do prédio, mas, quanto ao 1º andar, ele sabe que há um grande risco daqueles horrores horríveis espreitando por aí. Agarrando-se à maçaneta, nosso garoto abre lentamente para dar uma espiada, implorando e rezando para que não haja nenhuma. Infelizmente, a realidade é muito mais sombria. Há sangue espalhado por toda parte, e como esperado, zumbis rolando por aí como os selvagens desmiolados que são. Com uma horda inteira à vista, a situação é extremamente perigosa para o nosso garoto. Isso significa que ele realmente não consegue sair, não com uma horda tão grande. O lado bom é que os zumbis não notaram os andares superiores, e estão presos no 1º andar. No entanto, do jeito que as coisas estão indo, Jin Sung teme que a porta que os bloqueia não dure muito. Aproveitando a oportunidade para dar o fora, ele se esgueira silenciosamente em direção à sala da gerência. Chegando ao escritório apenas um momento depois, Jin Sung infelizmente se depara com uma cena trágica e desagradável. À sua
sua frente está o cadáver de um homem, um cara muito simpático que sempre o cumprimentava todas as manhãs, mas que devido ao frio desumano, morreu de hipotermia. Decidindo deixá-lo descansar, Jin-sung fecha os olhos e faz uma pequena prece por seu companheiro caído. Um F para o seu amigo nos comentários. De qualquer forma, Jin-sung continua seus esforços para chegar à sala de segurança, na esperança de encontrar um sobrevivente à espreita. No entanto, ele precisa ter cuidado com as possíveis armadilhas armadas pelo sobrevivente, semelhantes ao que fez com as barricadas. É por isso que o primeiro objetivo do nosso garoto é provar sua inocência, e que ele não é um zumbi irracional. Voltando sua atenção para os circos de horrores à espreita, Jin-sung observa que, embora esses zumbis sejam cegos como o diabo, eles também são muito bons em captar sons. Então ele bate calmamente na porta, indicando que é humano para a outra pessoa. Em seguida, Jin-sung dá um corajoso salto de fé e lentamente alcança a maçaneta. Mas no momento em que ele abre a porta, algo se abre para atacá-lo. Não é um zumbi, mas um sujeito com um pedaço de pau. Por sorte, nosso garoto consegue se defender com o todo-poderoso devorador de mundos, o taco de golfe infinito da destruição. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Destruição, mas o som produzido pelo choque preocupa Jin-sung, pois corre o risco de atrair os zumbis. Enquanto isso, o cara dos óculos ali se assusta com o que vê. Felizmente, os zumbis ainda não perceberam, fazendo com que o sobrevivente puxe nosso garoto para dentro do quarto para que ele possa fechá-lo rapidamente. É o confronto final, um usuário de taco de golfe versus um praticante de taco de madeira. Ambos confirmam a condição humana um do outro, mas ainda se recusam a baixar as armas. Jin-sung explica sua situação, apontando como ouviu o gerador de emergência e foi procurar sobreviventes. Em seguida, ele até mostra seu distintivo como gerente assistente de uma das equipes de vendas. Embora tenha se tornado um sobrevivente, ele teme que esse cara também acabe como Ju-min. O cara dos óculos, na verdade, também é outro gerente assistente da equipe de desenvolvimento, Choi Ji-sung. O fato de esse cara estar cobrindo o corpo com força deixa Jin-sung nervoso, pois ele teme que Ji-sung possa estar usando isso para cobrir alguma marca de mordida. No entanto, no caso dele, ele não parece estar suando, apenas se protegendo do frio. Observando o ambiente ao redor, nosso garoto repara na mochila do sujeito e então volta sua atenção para o pedaço de madeira. Um Jin-sung contemplativo e cético de repente alcança a clareza. Veja bem, pessoas infectadas estão anormalmente famintas, e o fato de esse cara estar racionando seus suprimentos indica que ele está completamente normal. Jin-sung oferece a mão, deixando o outro sujeito nervoso enquanto aponta sua arma para ele. Nosso garoto percebe que talvez Ji-sung esteja desconfiado de que ele esteja tentando roubar sua bolsa, quando na verdade ele não queria que isso acontecesse. Buscando uma maneira de resolver a situação, Jin-sung guarda seu taco de golfe discretamente e demonstra rendição. Assim, ele prova sua inocência. Pensando em alternativas, ele até decide oferecer um cigarro ao outro gerente para fumar, leva a mão ao bolso, tira o maço e oferece um ao sujeito, demonstrando mais uma vez interesse na mentira. O homem de Glass fica cauteloso no início, mas acaba abaixando a arma. Depois de pensar um pouco, ele concorda e pergunta educadamente se pode fumar um. Na cena seguinte, os dois estão se aconchegando. Apesar da horda de zumbis esperando para dilacerar suas carnes lá fora, pelo menos eles têm cigarros ali para aproveitar. Jin-sung chega a comentar, brincando, que não comeu nada além de uma barra de chocolate e um cigarro o dia todo. E isso faz com que o outro rapaz vasculhe sua bolsa, o que confirma para Jin-sung que ele deve ter roubado alguns itens do salão. O rapaz pega um bolinho de macarrão e o parte em dois, aconselhando o novo amigo a comer devagar e mastigar bem. Nosso garoto aceita alegremente e começa a devorá-lo. Ele inicia a conversa, perguntando curiosamente como o gerente da equipe de desenvolvimento conseguiu colocar as mãos na comida. Ji-sung aparentemente saqueou o que pôde, sem levar a geladeira inteira, o que fez os dois rirem. Pouco depois, ambos tremem de frio enquanto o gerente de desenvolvimento explica a situação no segundo andar. As coisas parecem terríveis por lá. Ao relembrar o ocorrido, ele se lembra de se sentir preso ao colega, forçando-os a dividir a comida. O amigo dele insistiu que eles se apressassem, enquanto ele preferia esperar que alguém os salvasse. No final, o amigo de Ji-sung foi devorado pelos zumbis por causa de sua impaciência, deixando o rapaz à própria sorte. A partir dessa explicação, nosso garoto percebe que há mais do que apenas alguns zumbis no segundo andar. Felizmente, existem apenas 4, de acordo com o que foi dito. No final, ele teve que deixar 2 por medo de perder energia. Então ele se esgueirou, fugindo o mais devagar que pôde, enquanto criava algumas distrações para os zumbis. Jin-sung fica realmente impressionado ao saber que esse cara conseguiu escapar ileso de 4 zumbis. Em segundo lugar, ele descobre que foi Ji-sung quem
quem ligou o gerador de emergência. Os rapazes também conseguiram um cabo de extensão para carregar eletrônicos importantes. Mas, a essa altura, nosso garoto começa a questionar se algum dos eletrônicos deles ainda tem importância. Ji-sung fica bastante chocado ao ouvi-lo admitir que não está usando a internet. Nosso garoto diz que não conseguiu encontrar sinal, mas o gerente da equipe de desenvolvimento revela que a internet via satélite funciona perfeitamente. Hilariamente, o manhwa até faz referência ao mais recente projeto Starlink de Elon Musk, que é a razão pela qual a internet não é um problema neste apocalipse. Ji-sung revela que, embora nem todos os servidores estejam funcionando, a internet ainda funciona o suficiente para que eles possam usá-la. Toda essa informação está atingindo nosso garoto como um caminhão. Ele nem sabia que isso era possível. Sendo o cara tranquilo que Ji-sung é, ele se oferece para deixar o celular de Jin-sung carregar agora que o dele acabou. Pouco tempo depois, Jin-sung se conecta à rede de satélites, confirmando que tudo está funcionando perfeitamente. Ele agradece imensamente ao amigo por lhe ensinar tanto, mas, sendo um humilde rei que Ji-sung é, não leva o crédito por isso. O momento de esperança deles é destruído quando veem as luzes se apagando. Isso confirma que o gerador de emergência também está funcionando para sempre. Jin-sung pergunta o que esse cara quer fazer a seguir, ao que ele responde que vai continuar ali. Lendo nas entrelinhas, nosso garoto percebe que Ji-sung está basicamente dizendo para ele ir embora. A questão é que esse cara está apenas tentando preservar a própria vida em um ambiente seguro. Ter outra pessoa desperdiçando seus recursos só vai sobrecarregá-lo. Ao mesmo tempo, até Jin-sung acha que a parceria deles não seria benéfica por causa de suas mentalidades diferentes. Um deles quer ir embora, enquanto o outro pretende ficar em um ambiente seguro. Naturalmente, nosso garoto toma a iniciativa, garantindo que não haja conflito entre eles, e decide ir embora. Antes de partir, seu amigo decide lhe oferecer um último presente para a jornada. Ele lhe entrega uma lanterna e uma pilha extra, pois tem muitas para usar. Isso é uma surpresa para Jin-sung, que as guarda na bolsa, pensando que isso o ajudará a longo prazo. Em troca, nosso garoto lhe oferece alegremente alguns cigarros para ele aproveitar. Os dois se despedem em bons termos, desejando boa sorte um ao outro e esperando se reencontrar em breve. Com isso, Jin-sung sai, de volta para onde os horrores horríveis estão rondando. Ele precisa agir antes que a energia acabe de vez. Notando a porta aberta, nosso garoto se esgueira entre os zumbis e a fecha silenciosamente. Ele está fora de perigo agora e considera suas opções. Primeiro, ele poderia navegar pelo porão, sabendo que seu carro está acessível lá. Afinal, essa é uma maneira de escapar do perigo. No entanto, o que o preocupa é se realmente é o momento certo para deixar este prédio. Claro, é verdade que ele precisa sair do prédio em algum momento, mas sair cedo demais pode ser igualmente perigoso para ele. É por isso que Jin-sung decide subir as escadas com o próximo objetivo de coletar informações da empresa, antes de, por fim, planejar sua fuga. E, infelizmente, é ali que a energia elétrica se apaga completamente, forçando-o a ser ainda mais cauteloso. Mantendo a compostura, ele vasculha o local em busca de sua lanterna. Jin-sung a abre e sobe metodicamente as escadas, ciente de que os zumbis poderiam ter trocado de posição na sua ausência. Com passos cautelosos, nosso garoto chega ao 6º andar. É ali que ele suspeita da presença de um zumbi. Apesar do perigo, ele já avançou o suficiente para não poder mais voltar atrás. Firmando sua determinação, ele prepara o poderoso taco de golfe e se estica para a frente. Um zumbi, em particular, está subindo as escadas em toda a sua glória. Nosso garoto está se exibindo e mantendo a compostura, até que de repente vê a rainha dos feios picados e se agita de medo. O cara literalmente se abaixa enquanto a zumbi se transforma na Supergirl e tenta pular na bunda dele. Aproximando-se com uma tacada de golfe tímida, o cara esmaga a cabeça dela, deixando-a espatifada como um mosquito morto na parede. Mas isso não é suficiente para matá-la, porque ele tenta atacar repetidamente com o mesmo movimento, apenas para o nosso garoto acertar o rosto dela com seu taco de golfe destruidor. Desta vez, o golpe a derrubou escada abaixo, deixando uma poça de sangue. Nesse momento, o homem está praticamente implorando para que ela não se levante mais. Mas, por algum motivo, esse zumbi persistente ainda consegue se contorcer. O taco de golfe de Jin-sung está bastante torto de tanto bater na vadia, e com uma última prece, ele dá o golpe fatal, na esperança de acabar com o zumbi de vez. Felizmente, tudo acabou. O sistema o recompensa com outra moeda, permitindo que ele compre um item na loja. Jin-sung, por outro lado, está ofegante de exaustão. Embora seu amado taco de golfe tenha sofrido danos irreversíveis, o matador de zumbis pode ficar tranquilo, sabendo que conquistou nossos corações. Voltando ao nosso garoto, ele está irritado e ainda decide guardar a arma para outro uso posterior. Seu foco principal agora é inspecionar o zumbi, imaginando de onde diabos ele veio. Na cena seguinte, o sujeito verifica a porta do terraço, que parece estar trancada. Isso implica que o zumbi veio de outro andar, sugerindo que nem mesmo o 7º andar está a salvo. Caminhando silenciosamente, nosso garoto respira aliviado. Parece que o 7º andar está bem. Fazendo uma pausa, ele vira um pouco de água, lembrando-se de quão implacavelmente rápido o zumbi era. Provavelmente ainda mais rápido do que quando era humano. Era como se tivesse se tornado um animal selvagem. Lá fora, ele percebe que há 2 zumbis rondando por ali. E isso é uma má notícia, porque se eles
eles forem tão rápidos quanto aquele com quem ele lutou, significaria que ele não sobreviveria a 2 zumbis de uma vez. É por isso que a excelente estratégia de Jin Sung é isolar seus oponentes, enfrentando um de cada vez. De repente, ele decide dar uma olhada no celular, imaginando se há alguma informação nova sobre os zumbis. O humano está aqui se perguntando se tem algum tipo de patch novo para zumbis ou algo do tipo. Tem um fórum chamado Galeria dos Sobreviventes, onde um monte de gente de diferentes regiões está postando posts falando sobre o frio insuportável. Eles falam de forma deprimente sobre a própria situação lamentável, em vez de destacar alguma nova descoberta sobre os zumbis. Decepcionado, Jin Sung volta-se para suas próprias descobertas. Uma coisa é certa, esses zumbis usam principalmente o som para detecção, e fora isso têm sentidos terríveis. Eles não podem ser mortos até que suas cabeças sejam brutalmente destruídas, e o fato óbvio é simples. Um deles se transformará em zumbi se for mordido, mas esses fatos são algo que todos já sabem. Sem nenhuma atualização no fórum, Jin Sung suspeita fortemente que o governo entrou em colapso, o que significa que ninguém virá resgatá-los. É uma realidade sombria que deixa os sobreviventes à própria sorte em um mundo que virou um inferno. A cena corta para o 5º dia de tentativa de sobrevivência. O frio está insuportável, até para o nosso menino. Ele corre o risco de adoecer, e em um ambiente como este, isso praticamente garante a morte. Sabendo que ficar rígido não ajuda, nosso menino decide se aquecer com alguns polichinelos. Mas, depois do exercício, naturalmente, seu estômago também está roncando. Embora ele normalmente só comesse meio pedaço de chocolate, do jeito que as coisas estão, ele precisa comer mais para sobreviver. Mastigando sua barra, ele decide tirar os sapatos novamente para priorizar uma viagem mais leve. Seus sapatos definitivamente não ajudam com o barulho, então é inútil carregá-los. Neste momento, Jin Sung precisa urgentemente garantir comida se quiser sobreviver. Usando as informações do gerente Choi Jae-sung, ele se lembra de que parte da comida ainda deveria estar aqui no salão. Nosso garoto suspeita que esteja na mesma sacola do colega que morreu tentando escapar, o que também não é nada bom, considerando o que aconteceu com ele. Primeiro, ele terá que matar 4 zumbis sozinho, o que é motivo de preocupação. Também não é como se ele pudesse roubar a bolsa e escapar sem ser detectado. A resposta lógica, e talvez a única nessa situação, é derrotá-los um por um e garantir a bolsa. Então Jin Sung começa a rastrear seus alvos, localizando um zumbi na sala 1, outro na sala 2, um terceiro na sala da equipe de negócios. Mas a parte suspeita é encontrar o último zumbi, já que ele não está em lugar nenhum. Sabendo que não havia cadáveres no caminho para a saída, Jin Sung entende que o último zumbi deve estar à espreita em algum lugar, pelo menos. Mas, com tantos idiotas prontos para devorá-lo, ele precisa de armas adequadas para lidar com eles. Ao verificar um dos cômodos, Jin Sung descobre que está tudo limpo e decide entrar sorrateiramente. O bom deste quarto é que uma rápida olhada lhe mostra que ainda há um monte de suprimentos disponíveis, mesmo sem comida. Lá fora, ele já ouve um dos zumbis se arrastando. Nosso garoto segura a lanterna entre os dentes, pega uma xícara para criar a distração ideal e a joga para longe. Jin Sung declara o início de sua caçada, e no momento em que a xícara atinge o chão, o zumbi avança com uma velocidade incrível para perseguir a fonte do som. Mas ele se esqueceu completamente de que nosso garoto estava esperando por esse home run dourado. O zumbi olha para a esquerda, basicamente fazendo a expressão: "Ah, merda, estou frito". Jin Sung bate o taco de golfe na cara do zumbi, matando-o instantaneamente. O som atrai os outros zumbis, mas nosso garoto rapidamente fecha a porta antes que eles consigam entrar. Com isso, ele eliminou com sucesso seu primeiro alvo. Jin Sung está realmente feliz, talvez até demais, porque rapidamente se esquece do zumbi que divide o quarto com ele. O infectado agarra seu pé, indicando que ele ainda não está morto. A sensação repentina faz nosso herói se virar de medo, apenas para ver um zumbi rastejante agarrando sua perna e rosnando como um cachorro raivoso. Faminto por uma mordida, a criatura avança com a boca escancarada, enquanto Song fica paralisado, em choque. A lanterna escorrega de sua boca e cai no chão quando o instinto entra em ação, e ele pisa com força na cabeça do zumbi, prendendo-a firmemente no lugar enquanto ele continua babando pelo chão. O zumbi estica os braços para agarrá-lo novamente, mas ele recua, agora claramente irritado com a situação. Sem pensar 2 vezes, nosso herói golpeia com força seu taco de golfe e quebra o crânio do zumbi, mandando-o direto para a próxima vida. Quando finalmente termina, ele fica parado ao lado da poça de sangue, agarrando a cabeça enquanto tenta entender o que aconteceu. Mas antes que consiga recuperar o fôlego, uma mão bate de repente na janela bem ao lado dele, trazendo-o de volta à realidade. Ele se vira em choque e vê um bando de zumbis tentando entrar, e naquele momento, de repente, percebe que ainda há mais desses malucos. Sem se importar com a higiene pessoal, ele coloca a lanterna suja de volta na boca e está determinado a acabar com aquilo antes que mais zumbis apareçam. Ao chegar ao cômodo seguinte, ele quebra a janela com seu taco de golfe, pegando os 2 zumbis lá dentro completamente desprevenidos. Nosso herói então arremessa um pequeno objeto de metal pela sala, e os 2 zumbis viram a cabeça instantaneamente. Um deles corre atrás dele imediatamente, enquanto o outro permanece parado, confuso com o que está acontecendo. Song aponta sua lanterna diretamente para o que ainda está paralisado, e o resto é história. Enquanto isso,
o zumbi mochileiro corre descontroladamente pela sala, chegando a pular sobre a mesa para perseguir o objeto, que não passa de uma colher. Ele se vira, confuso, e corre a toda velocidade, mas nosso herói o acerta com um chute nas costas, jogando-o no chão. Sem perder tempo, ele levanta seu taco de golfe e o joga no chão, mandando a pobre criatura direto para o inferno. O golpe final destrói sua arma completamente, enquanto o sistema o notifica de que ele ganhou mais 4 moedas. Um pouco desanimado por perder a arma, ele se agacha ao lado do zumbi para coletar suprimentos. Song desamarra a mochila e a coloca sobre os ombros, sentindo-se satisfeito por ela carregar algum peso. O alívio, porém, dura pouco, pois ele logo percebe que não passa de uma donzela em perigo sem arma, então se vira para deixar o local às pressas. Quando está prestes a se afastar, ele se detém. Depois de todo aquele esforço para chegar ali, seria mais inteligente inspecionar o local com cuidado. Ele se lembra de Jae-sung mencionar que o gerente assistente havia se escondido na sala de descanso e provavelmente não teve tempo de revistar o resto do escritório. Examinando cada mesa, uma por uma, o humor do nosso herói melhora quando ele descobre um estoque de suplementos e um carregador portátil. Aproveitando essa pequena maré de sorte, ele continua e decide dar uma olhada também no escritório da equipe de desenvolvimento 2. Mas, nesse momento, um baque pesado ecoa atrás dele. Por um instante, ele se pergunta se é outro zumbi, mas, lembrando-se de que não tem mais uma arma, toma a rápida decisão de reservar e viver para lutar outro dia. Nosso herói entra sorrateiramente em uma sala próxima e se esconde atrás de uma mesa, abraçando sua mochila com força. Quando finalmente começa a se acalmar, ele murmura para si mesmo que é estranhamente reconfortante estar seguro em um lugar tão estressante quanto um escritório. A realidade começa a se impor novamente, então ele decide vasculhar a mochila e ver o que conseguiu. Depois de esvaziar o conteúdo, ele faz uma lista com 3 pacotes de salgadinhos, um pouco de ramen, biscoitos e uma lata de Coca-Cola, sem a qual nenhum jogador consegue viver. Nosso herói começa a rir como um louco e fecha os olhos em paz, pensando que, com esses suprimentos, certamente conseguirá sobreviver por 30 dias, desde que tenha água limpa. Então, seu corpo começa a tremer e o frio o atinge novamente, enquanto a adrenalina finalmente se esvai de seu corpo. Enquanto suas meias encharcadas de sangue, nosso protagonista decide se lavar um pouco, deixando as meias secarem enquanto limpa o sangue dos pés. Ele fica irritado com a frieza da água, como se não estivesse em um desastre mundial. No entanto, ele congela ao notar algumas marcas na perna e seu rosto fica pálido de choque. Ele se lembra do zumbi no início agarrando sua perna mais cedo e se sente aliviado por não se transformar em um, já que não são marcas de mordida. Ainda inseguro, ele navega pelo feed e encontra uma publicação dizendo que uma pessoa estava bem dias depois de ser arranhada. Ele imediatamente se anima e se encosta na bacia com um suspiro de alívio. Embora seus problemas estejam longe de acabar, porque agora que lavou os pés, o frio pode causar queimaduras de frio se não os aquecer. Nosso menino então abre o cardápio da loja e se lembra de que havia algumas opções de roupas de inverno disponíveis da última vez. Olhando para os acessórios caros, ele se irrita porque não faz sentido vender cada item separadamente por 3 moedas, ou porque luvas e sapatos custam o mesmo que um conjunto completo de roupas. Desesperado por um pouco de calor, ele decide comprar as botas primeiro, que se materializam bem na sua frente como se aquilo fosse realmente uma brincadeira. Ele as pega, surpreso, e as calça para conferir o tamanho, apenas para descobrir que servem perfeitamente, quase como se tivessem sido feitas sob medida para ele. Ele logo percebe que botas por si só não são suficientes para combater o frio, então percorre a loja em busca de mais. Depois de uma rodada de perplexidade percorrendo os itens infinitos, ele recebe um alerta repentino e imediatamente pensa que aquele pode ser exatamente o que ele precisa. Ele compra uma bolsa térmica por uma moeda e a coloca nos pés para ajudá-los a se aquecerem novamente. Embora reclame que uma bolsa térmica por uma moeda parece cara demais, ele ainda sente alívio com o calor e se conforta com a ideia de que de alguma forma sobreviverá à situação. No 7º dia, nosso herói descobre que o abastecimento de água do prédio foi finalmente cortado, então ele rapidamente inspeciona seu estoque de garrafas d'água que havia reservado para emergências e descobre que ainda tem 2 litros, o que provavelmente durará mais 3 ou 4 dias. Ele se joga na bancada perto da janela e se pergunta por que as coisas sempre pioram exatamente quando ele encontra o menor vislumbre de esperança. Nosso herói então rola a tela do celular para verificar se há alguma informação nova sobre os zumbis e encontra uma postagem de um usuário que afirma que vai arriscar indo ao supermercado. Um usuário anônimo pergunta se ele realmente vai sair e ele responde confiantemente que já saiu e que postará novamente se conseguir voltar vivo. O usuário anônimo o apoia. Depois disso, nosso herói deixa o celular de lado e se sente triste ao ver que o número de postagens está caindo a cada dia, o que significa que quase não há sobreviventes. Ele se aproxima da janela para confirmar suas suspeitas e não vê muitos humanos do lado de fora, mas ainda mantém a esperança de que alguém esteja escondido em algum lugar. No 8º dia, ele verifica o celular e descobre que um usuário anônimo perguntou se o aventureiro já havia retornado do supermercado, mas mesmo depois de um dia inteiro, nenhuma resposta apareceu em sua postagem. O usuário anônimo presume que o aventureiro morreu e presta suas condolências em silêncio. Isso deixa Song furioso, embora ele continue grato por ainda ter comido
comida e água suficientes para economizar caso consiga sair vivo do prédio. O único problema é que ele não consegue sobreviver sozinho no mundo exterior, então sabe que precisa encontrar outros sobreviventes para fazer aliados. Nesse ponto, ele descobre um novo problema, já que não consegue vasculhar os diferentes andares do prédio enquanto luta contra zumbis sem uma arma adequada, e agora está com seu último taco de golfe, tão frágil que não durará nem mesmo depois de nocautear alguns zumbis. Então, ele abre a tela de status e encara, impotente, o martelo esmagador de crânios de zumbis, que custa 5 moedas. Mas, como só tem 2, fecha a tela e pensa que, embora pareça incrível, o martelo é muito caro, e ele poderia comprar mais roupas de inverno e bolsas térmicas por esse preço. Em seguida, nosso garoto concentra sua atenção em procurar itens úteis no quarto andar, mas de repente percebe algo que o deixa paralisado de confusão. Todo o cenário está coberto de sangue, e não há uma única pessoa à vista. Nosso garoto nota que as manchas de sangue exalam o fedor de zumbi, o que é estranho, já que ele não vê nenhum cadáver de zumbi espalhado por ali. Ele só consegue imaginar o que poderia ter acontecido ali. Ao tentar abrir a porta da sala executiva, descobre que está trancada. Song presume que alguém possa estar escondido lá dentro, então encosta o ouvido na porta e espera. Sem ouvir absolutamente nada, ele quebra a maçaneta com seu taco de golfe e em seguida dá um forte chute de calcanhar que arromba a porta. Em vez de sobreviventes, ele encontra uma montanha de cadáveres com pelo menos 10 zumbis amontoados. Ao ver isso, ele se pergunta que tipo de fera poderia ter feito algo assim e se sua empresa já teve alguém com uma força tão monstruosa. Ele entende a situação e estabelece uma nova meta: tornar essa pessoa sua aliada. Depois de vasculhar os escritórios por algum tempo e não encontrar nada útil, ele percebe que o local inteiro já foi completamente revirado. Ele percebe que a pessoa deve ter levado tudo de antemão. O nível de meticulosidade o faz imaginar que uma pessoa obsessiva pudesse fazer isso, e ele até considera a possibilidade de haver mais de uma pessoa. Ele não consegue deixar de se perguntar se elas ainda estão em algum lugar dentro do prédio. Nesse momento, ele percebe um bilhete preso dentro do bebedouro. Lá dentro, o escritor o parabeniza por chegar ao quarto andar e em seguida pede desculpas por ter levado todos os suprimentos. Aconselhando-o a não perder tempo olhando ao redor, o escritor prossegue, alertando-o sobre a sala do diretor executivo, explicando que todos os cadáveres foram empilhados lá dentro e que um conjunto de saias foi deixado em um dos armários para quem precisar. Por fim, faz um forte alerta de que o andar deve ser evitado a todo custo. O escritor explica seu plano de partir para uma ilha na costa oeste, onde a vida poderia ser um pouco mais fácil. Ele até anota a data e a hora, fazendo nosso herói perceber que, se tivesse chegado um dia antes, poderia ter conhecido a lenda pessoalmente. O escritor se revela Yoon-hyuk Jae, da equipe de contabilidade, e o homem espera encontrar seu querido leitor algum dia. Ao ler isso, Song se lembra instantaneamente do colega de trabalho, o mesmo que ele costumava provocar, chamando-o de agente de serviços especiais. Tudo faz sentido agora, pois explica como Yoon conseguiu lidar com tantos zumbis sozinho. Assim que Song dobra o papel, ele nota outra mensagem escrita no verso. Diz que Yoon deixou um presente na gaveta para sua esposa. O coração de Song salta ao pensar em um tesouro escondido e ele corre até a gaveta, apenas para descobrir 2 pacotes solitários de café instantâneo. Naquele momento, ele percebe que Yoon lhe pregou uma peça. No 10º dia, Song senta-se perto da janela e saboreia uma torta de chocolate, enquanto relê o bilhete. Ele pensa no estranho aviso que Yoon havia deixado sobre o 5º andar. Segundo Song, aquele andar não deveria ter muitos zumbis, já que era onde ficava o escritório do CEO. Mesmo assim, ele não questiona muito e se convence de que Yoon devia ter tido um bom motivo. Seus pensamentos então se voltam para o mundo vazio lá fora, e ele percebe que não vê nenhum sobrevivente há algum tempo. A cada dia que passa, a possibilidade de encontrar um aliado diminui. Ele pondera se deve procurar em outros andares, já que não encontrou ninguém no dia anterior. Enquanto fica ali pensando em suas opções, um raio de luz repentinamente atinge seu rosto, e Song rapidamente percebe que é um sinal de alguém de fora do prédio. Ele percebe que o outro sujeito está apontando para algo, e se sente genuinamente feliz com a chance de haver outros sobreviventes. Isso imediatamente desperta o interesse de Song, que olha um pouco mais de perto e avista o homem segurando uma folha de papel, percebendo que ele deve estar tentando comunicar algo a ele. Uma ideia lhe vem à mente e ele vasculha os bolsos, pega a câmera do seu confiável celular Samsung e usa o zoom. Sua agilidade de raciocínio se revela quando ele consegue ler a mensagem, que lhe diz que ainda há pessoas vivas em seu prédio e que elas querem que ele se junte a elas. Nosso herói fica radiante ao pensar nos outros sobreviventes, mas, por enquanto, decide se concentrar nas pessoas no 6º andar. Pegando o taco de golfe que lhe restava, decide explorar a área. Algum tempo depois, chega ao 6º andar e é pego de surpresa ao ver que a entrada não está bloqueada, perguntando-se se os outros já limparam a bagunça para ele. Ele chama por possíveis sobreviventes e se apresenta em tom amigável, mas ninguém responde. À medida que se aprofunda, percebe que o cômodo inteiro está uma bagunça, quase como se alguém estivesse procurando desesperadamente por algo. O lugar lhe dá uma aura muito ruim e o faz se perguntar se outros já estiveram ali antes dele. Nesse momento, um zumbi tenta se aproximar dele. Felizmente, Song detecta o perigo no último
segundo e rapidamente recua enquanto prepara sua arma. O zumbi ainda consegue empurrá-lo para o chão, tentando imobilizá-lo, enquanto sua baba imunda escorre por todo o seu rosto. Desesperado para sobreviver, nosso protagonista o chuta direto na barriga, empurrando o zumbi para trás o suficiente para que ele se levante. Song não desperdiça a chance e avança, desferindo um golpe poderoso que joga o zumbi no chão. A luta não termina aí, e nosso herói imediatamente pega um armário com toda a sua força e o joga na cabeça do zumbi, efetivamente o enviando para se juntar aos seus irmãos na próxima vida. O sistema informa nosso herói sobre sua recompensa de uma moeda, e ele comenta que agora parece mais um sino da morte do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, convencido de que deveria haver sobreviventes ali, e começa a se perguntar se o homem do outro lado do prédio mentiu para ele. Nesse momento, ele ouve um clique próximo que o faz se virar, e ele percebe que talvez não tenha sido uma mentira, afinal. Ele chama a pessoa lá dentro, garantindo que não está ali para machucar ninguém, mas ainda não há resposta. Ele continua tentando e explica que veio em busca de parceiros, enquanto a pessoa lá dentro agarra a maçaneta com força, como se não quisesse soltá-la. Nosso herói continua com a conversa informal, mencionando que faz parte do departamento de vendas do prédio. Sem resposta, ele finalmente prepara seu clube para arrombar a porta, mas antes que consiga, uma voz vinda de dentro chama de repente e pergunta se ele é o gerente Song. Nesse momento, a porta se abre, pegando-o completamente de surpresa, e o funcionário se revela ser Seon, que parece incrivelmente aliviado por finalmente ver um rosto familiar. Algum tempo depois, eles se sentam lá dentro e começam a conversar sobre tudo o que aconteceu. Seon explica que na noite anterior, alguém bateu à sua porta e implorou que o deixasse entrar, mas ela sentiu que algo estava errado e recusou. Ao perceber que ela estava sozinha, ele tentou entrar à força, o que a fez recuar para a sala de descanso para se esconder. Em menos de uma hora, o homem do lado de fora se transformou em um buffet zumbi e acabou se transformando em um também. Então, o nosso herói percebe que o zumbi que ele acabou de abater provavelmente era aquele mesmo homem. Mudando de assunto, ele pergunta se ela tem alguma arma e ela lhe mostra uma lança de madeira. Ela lhe parece muito parecida com a arma de Jin Song, então ele pergunta se ela foi feita de um esfregão. Ela confirma e explica que usou um estilete para afiá-la, transformando-a em uma ferramenta surpreendentemente útil. Nossa heroína percebe o sangue seco na ponta e se pergunta se já conseguiu matar um zumbi, mas logo percebe o quão arriscado isso seria e o quanto é mais difícil para alguém como ela lidar com esse tipo de perigo. Seon continua falando sobre os detalhes de sua lança, enquanto nossa heroína apenas a observa com um olhar sério, já convencida de que as mulheres são praticamente incapacitadas neste tipo de mundo. Ele sabe que zumbis são uma coisa, mas o verdadeiro perigo também vem das pessoas que não têm consciência do que acontece ao seu redor. Sem mais nada a fazer, nosso herói decide ir embora, o que faz a garota entrar em pânico e agarrar sua mão com força. Ela hesita ao perguntar se ele realmente vai embora, mas ele se desculpa e diz que precisa ir. O pânico dela só aumenta, e ela lhe diz desesperadamente que não acredita que consiga sobreviver sozinha. Ele solta a mão e se desculpa mais uma vez, mas ela cerra o punho e diz aleatoriamente que praticava esgrima antigamente. Isso o deixa muito confuso, mas ela insiste que é verdade, e levanta a lança ainda com sangue seco, declarando com confiança que foi ela quem derrotou os zumbis no 6º andar. Ela então o encara de frente e afirma que ele se arrependerá de tê-la deixado para trás. As palavras o deixam atordoado demais para responder, e ela rapidamente começa a se gabar de ter ganhado uma medalha de prata no Festival Nacional. Isso imediatamente o desperta, e ele aperta a mão dela, concordando em se juntar a ela. Sem perder tempo, ele lhe entrega a mochila cheia de todos os suprimentos que havia coletado anteriormente. Juntos, eles vasculham a sala inteira, e ele diz a ela para começar a pegar baterias reservas. Ela parece confusa e pergunta se as conexões já foram restauradas. Ele explica calmamente sobre o Starlink, e esse pequeno detalhe a faz brilhar de excitação como uma criança que acabou de ganhar um doce. Nosso garoto pergunta quantos zumbis ela realmente conseguiu derrotar, e ela responde, orgulhosa, que foram 8, sem contar aquele que ele matou. Logo depois, ela grita alegremente que encontrou as baterias, enquanto ele fica parado, em choque, por ela ter conseguido derrotar 8 zumbis sozinha. Assim que terminam de arrumar as coisas, ela pergunta se já devem sair, mas ele pede para ela esperar um pouco. Seus olhos se estreitam ao notar marcas estranhas na porta e pergunta o que são. Sayon explica que o cara de antes tentava arrombá-la, embora ela não saiba ao certo qual ferramenta ele estava usando. Olhando ao redor com mais atenção, nosso herói avista um objeto brilhante escondido sob alguns papéis. Ele o pega, empolgado, enquanto a garota nerd comenta casualmente que se trata de um paquímetro. Ele se sente radiante por finalmente encontrar uma ferramenta de metal resistente que não se quebra como aqueles tacos de golfe e rapidamente testa seu peso nas mãos. Ele resmunga que parece um pouco curto para ser usado como uma arma de verdade, mas sua colega de trabalho apenas sorri e diz que já tem uma solução sólida para isso. Sayona pegou o paquímetro e fez algumas manobras manuais para aproveitar sua força e estender seu alcance. Com a maior firmeza possível, ela amarrou a pesada ferramenta de metal à ponta de seu fiel bastão de assassino. A lâmina afiada fica de um lado e o calibre grosso fica do outro. É uma arma de 2 gumes bastante útil. Você pode golpear como uma lança e golpear
copiar como um calibre a invenção perfeita. Sayona ficou muito satisfeita com a criatividade dela. Ela já demonstra que trazê-la junto é a melhor decisão que Song Jin-song tomará. Talvez ter mais gente não signifique mais gente para lutar. Estar em uma equipe poderia tornar grandes coisas possíveis. Depois, eles fizeram uma verificação do inventário de ambos os suprimentos. Eles têm uma distribuição de comida bem equilibrada, então não precisarão se preocupar com isso por um tempo. Entre as coisas da Sayona, havia uma frigideira. Ela trouxe pessoalmente essa coisa para o escritório no dia do apocalipse. Ela deveria ter reembolsado o dinheiro na loja onde comprou por causa da cor. Com aquela coisa, eles poderiam derreter um pouco de neve para obter água. Ela desviou o olhar, envergonhada. Ela estava usando aquela panela para um propósito diferente. O cabo estava um pouco escorregadio. O que isso poderia significar? Mudando de assunto, ela perguntou como Jin-song sabia que ela estava ali. Parecia que ele já sabia que havia alguém na sala de descanso antes mesmo de Sayona se fazer presente. Ele confessou que obteve a informação do prédio do outro lado da rua. Quem quer que seja, usou uma luz para chamar sua atenção e escreveu um bilhete sobre unir forças. Ele mostrou a Sayona a foto do bilhete e ela recuou. Ao contrário de Jin-song, ela estava bastante cética em relação à mensagem. Pensando bem agora, juntar-se precipitadamente a estranhos certamente envolve muitos riscos e fatores imprevisíveis. A razão pela qual Sayona insistiu para que formassem uma equipe com ele foi porque eles já se conheciam antes de tudo dar errado. É difícil encontrar alguém confiável no apocalipse, ainda mais para uma mulher. Ela não pode se juntar a qualquer um. É compreensível. Compreendendo suas reservas, Song Jin-song desiste de bom grado da ideia de se juntar às pessoas do outro prédio. Sayona ficou feliz por alguém ter ouvido sua opinião. Em outra nota, ela compartilhou que o deplorável gerente Choi poderia ainda estar vivo. Aquele chefe porco é realmente forte. Ela imaginou que ele poderia estar escondido em outro andar. Ele ficou isolado com ela no 6º andar no primeiro dia, mas conseguiu se mexer. Sayona se trancou na sala de descanso e a porca estava no banheiro. Ele exigiu ajuda, mas ela congelou de medo e ignorou seus apelos. Demorou muito para ela abrir a porta e descobrir que o gerente havia escapado de alguma forma. Ele provavelmente tinha ido embora na noite do 2º dia. Desde então, Sayona examinou cuidadosamente o quarto, o 2º e o 1º andares. Ela saqueou uma boa quantia. Supondo que ele tenha sobrevivido e não tenha se movido, o gerente pode estar à espreita no 3º ou 5º andar. À medida que a noite avançava, Sayona se refugiou em seu canto, suportou o frio e cochilou. Song Jin-song temia que os sobreviventes vizinhos pudessem alcançar o gerente Choi e se juntar ao gordo. Eles poderiam aumentar o grupo e se tornar uma ameaça para ele e Sayona, sentindo-se cair em uma espiral hipotética de pior cenário. Jin-song balançou a cabeça e descartou os fatores externos incontroláveis por enquanto. Para se sentir melhor, ele olhou para sua contagem de moedas, que aumentava lentamente. Agora, ele pode comprar mais uma peça confortável de inverno. Um gorro de inverno cairia bem agora. Mas antes que ele pudesse clicar impulsivamente no botão de comprar, imagens dos pés machucados de Sayona passaram por sua mente. O apocalipse está chegando e o humano está pensando em pés. Ela corre o risco de sofrer queimaduras de frio. Se ela sucumbir a essa dor, não conseguirá se mexer. Será apenas mais um peso morto. De muitas maneiras, dar a ela botas confortáveis é uma escolha lógica. Então, enquanto sua namorada dormia, ele estava fazendo compras para dar a ela umas botas. No último momento, ele desistiu e fechou a vitrine. Amaldiçoou a si mesmo por ser um babaca egoísta, por não gastar apenas 3 moedas com uma camarada e pensar apenas em seu próprio conforto. E empurrando essa culpa para o fundo da mente, ele justificou que não precisavam se mudar imediatamente, então poderia adiar a decisão por um tempo. Quando amanheceu, acordou com Sayona mexendo no celular ansiosamente. Perguntou se ainda havia bateria suficiente e ela foi pega de surpresa. Durante a noite, eles carregaram a bateria que encontraram no dia anterior e reservaram uma para emergências. Observando a bateria do celular diminuindo, ela mencionou o fato de a empresa ter instalado um gerador de energia solar no telhado. Ele não sabia que eles tinham algo assim, então nem se deu ao trabalho de verificar o andar mais alto. Sayona ficou brevemente responsável por um projeto de suporte relacionado a uma pequena e média empresa. Ela foi informada de que toda a instalação estava instalada, mas um defeito foi encontrado antes da venda oficial, então o projeto foi interrompido. Ela não sabe os detalhes exatos do suposto defeito, mas tem certeza de que não se tratava de um grande problema de segurança. Embora a instalação de energia solar fosse apenas uma versão de teste, ainda assim deveria ser útil. Ela esteve brevemente à frente do projeto, então sabe como administrá-lo. Com a perspectiva de um ótimo recurso disponível, Jin-song concordou entusiasticamente em testá-lo. A subida das escadas foi tranquila até chegarem à porta do terraço. Tiveram que unir forças para empurrar a porta bloqueada por um grande pedaço de neve. É claro que o terraço agora seria um inferno coberto de neve branca. Eles se viraram e olharam para o ponto mais alto do prédio de escritórios. Lá em cima estava a chave para a energia ilimitada. Jin-song olhou ao redor e finalmente encontrou a escada anexa. Ele tentou puxá-la para baixo, mas a coisa estava presa e congelada. O primeiro degrau da escada era bem alto. Seria difícil subir nele. Oferecendo-se corajosamente para ser a primeira a subir,
Sayona pediu um impulso. Felizmente, a plataforma não era muito alta, então bastou um bom salto impulsionado para escalar. Talvez seja porque ela costumava ser uma atleta condecorada, mas seus movimentos são tão leves e medidos. Sayona tateou a plataforma, limpando os montes de neve o melhor que pôde, até que finalmente os painéis solares se revelaram sob a superfície macia. Ela contou a novidade animadamente ao seu novo parceiro. Os painéis não são tão grandes, então ela pode desmontá-los e baixá-los. Depois de alguns minutos mexendo, ela prendeu a primeira peça e trabalhou cuidadosamente com Jin Song para recuperá-la. Repetiram o processo suave mais 3 vezes. No final do dia, eles deixaram o telhado com 4 painéis solares que poderiam ser um recurso crucial. Foi uma missão árdua e exaustiva, mas eles conseguiram com trabalho em equipe. Como Sion alegou, a instalação foi super fácil. Ela terminou em poucos minutos. Esses painéis são mais eficazes em áreas externas, mas não podem exatamente ficar em um campo nevado. Com todas essas nuvens escuras bloqueando perpetuamente a luz do sol, não será muito eficiente. Pelo que ela se lembra, um dia ensolarado poderia carregar um telefone até cerca de 50%. O sol mal apareceu agora, então eles poderiam testar o nível de bateria atual de seus novos painéis. Eles deixaram um telefone conectado por um dia inteiro e ele só forneceu 8% de bateria. Carregar o telefone completamente levaria 12 dias a mais do que 12. Isso não é um bom rendimento. O entusiasmo de Sayona do dia anterior havia evaporado completamente. Depois de todo esse esforço e trabalho braçal, eles foram recompensados com 8% da bateria. Jin Song não pôde deixar de olhar para os pés trêmulos e machucados. Ele é igualzinho a mim, de verdade. Eles já esperavam um rendimento ruim, mas ver que estavam certos ainda é desanimador. Olhando pelo lado positivo, Jin Song descobriu uma solução. Ele poderia ter acabado de descobrir o melhor lugar para ir se eles decidissem deixar o prédio da empresa. Eles não precisarão ir muito longe. Podem dar uma olhada no armazém de logística da empresa ali perto. Lá pode haver comida e ferramentas essenciais para a sobrevivência. O problema é chegar lá. Eles provavelmente conseguiriam um carro, mas navegar pelas estradas geladas sem GPS pode ser um grande problema. Eles poderiam recorrer aos celulares para talvez desenhar um mapa no papel. Sayona garantiu que eles poderiam ir ao armazém sem mapa. Afinal, é perto da casa dela. Ela costuma passar por lá quando caminha. A cada dia que passa juntas, essa mulher continua provando que se juntar a ela foi a decisão mais sábia. Com um parceiro de fim de mundo e um objetivo, Sayona se sente energizada. Essa garota não é habilidosa e está sempre disposta a assumir tarefas difíceis. Ela está se virando mesmo com os pés comprometidos. Ela nunca sequer cobiçou as botas de inverno dele. Com isso em mente, ele se decidiu. Era uma pergunta muito estranha, mas ele perguntou o tamanho dos pés dela. Ele mentiu e inventou uma história sobre ter visto um par de botas em algum lugar antes. Ao ouvir isso, o rosto dela se iluminou e ela respondeu de bom grado, mesmo com algumas falhas gritantes no raciocínio. Ela até se ofereceu para ir com ele e recuperar as ditas botas. Jin Song correu rapidamente para a porta e pediu que ela ficasse quieta. Ele não podia deixá-la ver sua habilidade bizarra ainda. Depois de alguns minutos, ele voltou com um par de botas de inverno estilosas que serviam perfeitamente em Sayona. Ao lhe dar o presente inestimável, o sistema informou que um grupo havia sido formado com sucesso. Isso é uma novidade. O sistema explicou que as moedas adquiridas por um membro do grupo serão adicionadas automaticamente ao banco de Jin Song. Isso significa que formar uma equipe maior trará mais benefícios. Presentear outros sobreviventes com itens da loja pode ser o gatilho. Enquanto ele se perdia em pensamentos, Sayona agradeceu-lhe de todo o coração pelas botas confortáveis. Ele estava tão concentrado em teorizar sobre as outras funções que o sistema poderia ter que nem a ouviu. Ver a mão dela passar pelo prompt do sistema o tirou do transe. Jin Song se desculpou dizendo que estava apenas um pouco tonto devido à fome, e a doce mulher lhe ofereceu algo para comer de seu estoque. Deixando os mistérios do sistema para trás, eles voltaram para seus lugares para comer alguma coisa. E assim, 14 dias se passaram desde o surto e a nevasca perpétua começou. O suprimento de água deles acabou há 3 dias. A sede está começando a bater. Hoje é dia de testar a panela e derreter um pouco de neve. Sayona se encarregou de pegar alguns papéis para queimar. Como havia o risco de espalhar fogo dentro do prédio, eles decidiram acender um no terraço. Essa prática também traz uma série de riscos. Se acenderem uma fogueira lá fora, a fumaça pode atrair alguns invasores escondidos nas proximidades. Essas pessoas geralmente se movem em grupos. Com o caos mundial, os invasores tendem a se unir para cometer todo tipo de crimes desumanos. Eles roubam, assassinam, agridem e cometem violência sexual à vontade. Jin Song queria adiar a fogueira para não chamar a atenção das pessoas erradas, mas não tinha mais escolha. Usando um isqueiro, acenderam alguns documentos de escritório e os empilharam em uma gaveta de metal. Fazia tempo que não se sentiam tão aquecidos. Por um minuto, Sayona e Song Jin Song compartilharam o calor confortável da pira. Colocaram um pouco de neve na panela preciosa dela e conseguiram derreter uma quantidade considerável de água. Desesperados para reidratar o corpo, os dois compartilharam um copo de água morna. Fazia tanto tempo que não bebiam uma gota de água potável, quanto mais algo morno. Sayona se emocionou até as lágrimas. Ela estava começando a esquecer que
tanto calor existia naquele mundo cruel. Eles compartilharam uma noite aconchegante, felizes por não terem desistido e se encontrado. Pequenas coisas como essa podem alimentar os desesperados para aguentar um pouco mais. A noite passou silenciosamente e o 15º dia de sobrevivência chegou. Sayonha acordou primeiro e gentilmente cutucou Jin-song para que abrisse os olhos. Ela notou algo no outro prédio e apontou para ele. Aquele cara que estava observando do outro lado enviou outra mensagem. O bilhete dizia que os outros sobreviventes estavam vindo até eles. Para ser mais preciso, eles estavam cruzando para unir forças. Essa notícia fez Jin-song acordar. O bilhete foi entregue há pouco. Isso certamente complicará as coisas. Sayonha viu o grupo se movimentando a passos largos, então provavelmente chegarão a este andar em breve. Podem ter visto o fogo ontem à noite. Não há como ter certeza se são aliados ou um bando de invasores oportunistas. Eles podem ser um grupo perigoso. Observando a entrada do prédio, um grupo de homens vestidos com roupas de inverno e equipados com armas contundentes surgiu. Por hora, Sayonha e Jin-song decidiram arrumar suas coisas e abandonar o lugar. Esses vizinhos até têm escudos de madeira para lidar com os zumbis que vagam pelo caminho. Eles estão se movendo mais rápido e de forma mais organizada do que o esperado. Os três estavam lidando com os mortos-vivos de forma muito sistemática. Eles atraíam as feras sem cérebro com sons, isolando os alvos um por um e matando-os rapidamente. Nesse ritmo, escalariam o prédio de escritórios em no máximo 10 minutos, ou no máximo 15 minutos. A dupla terminou de arrumar as malas, mas já havia perdido bastante tempo. Os vizinhos estavam indo muito bem até cometerem um erro e atraírem zumbis demais para lidar. Percebendo o erro, avançaram e correram em direção ao prédio. Como um bando de zumbis estava no encalço deles, o sujeito empunhando uma massa de demolição quebrou... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?